quarto, olha no dedo, aquela coisa cuticute, aí o papai pega no colo, esquece cansado e fica pra lá e pra cá. O cansaço vai embora. Coisa maravilhosa, porque você é um presente de Deus. E o papai, diz a Bíblia, que teve uma menina muito linda, uma menina muito cuticute. E ele, quando olhava aquela menina pequenininha nos braços, ele tinha sonhos para ela, sonhos lindinhos, sabe? E ele olhava para aquela menina lindinha, lindinha. Papai! Era um xodó só. Quem é xodó aqui da mamãe do papai? Eu não entendi. Quem é xodó da mamãe do papai? É isso aí. E aquele pai também tinha uma filhinha que era muito cuticute. E aquela filhinha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, segura aí, Dani. Foi crescendo e foi ficando bem grandinha. Uma menina aqui correndo, me dá a mão. Pode vir. Isso. Vem cá. Isso. E aquela menina foi ficando grande, foi ficando mocinha, foi ficando mamãe, cabelo, tá toda lindinha, tá linda. Agora você pode ficar com suas coleguinhas, tá? Cuidado pra não se machucar, tá bom? Presta atenção. Olha, cuidado aí, vai. Cuidado, minha lindinha, cuidado. E aquela menina foi crescendo bonita. Diga, bonita. Cuide. E ela foi crescendo, foi ficando bonitinha. E quando ela estava com 12 anos, quem tem 12 anos aqui, levanta o dedo? 12 anos. Outros 12 anos. 12 anos também, glória a Deus. Outros 12 anos aqui. Você tem 12 anos, levanta o dedo. Gente, ter 12 anos é tão bom. Tem gente que está assim, meus 12 anos. Oh, maravilha. Mas aquela menina já estava com 12 anos. Ela já estava uma mocinha, gatinha, compridinha. E de repente ela começou eu acho que eu não estou me sentindo bem. Estou sentindo uma coisa no sovaco. O outro sovaco também. Ai, papai. Ai, mamãe. Eu acho que eu não estou bem. Eu estou sentindo frio. Ai, que dor. E aquele pai, aquela mãe, vendo aquela criança ficar doente, eu tenho certeza que eles não ligaram o rádio bem alto e não botaram uma música dizendo festa de louvor, e aquele está doente, que adoração. O pai não fez isso. Você faz festa quando seu filho está doente? Ninguém faz? Ninguém toca fogo? Não é para soltar mesmo, porque quando o filho está doente, é uma tristeza, a mãe não consegue dormir, o pai vai estar preocupado, e toda hora, amor, melhorou, tá bom, deixa no médico, amor, olha bem, você não está com saúde, o cartãozinho, amor, olha, vai para o médico, se tiver temperatura, isso, ai meu Deus do céu, não é assim que fica? É uma preocupação total. Aí liga para a escola, alô, tia, olha só, hoje minha filha não vai comer, está muito doente, não vai comer para a escola, é muito mal hoje, é uma preocupação toda, não é? Aí você não pode brincar, você não pode andar de bicicleta, a mamãe para tudo, o papai para tudo, só para cuidar de vó. Você especial. E aquele pai ficou preocupado. Os pais que ficam agora, preocupados assim, ó. Minha filha! E agora? O que eu vou fazer? Minha pai não esperava que eu não fosse cabelo todo. As mães angustiadas, mães assim, ó. Meu Deus! Vão lá, mãe, vão lá comigo, vão lá comigo. Meu Deus! E agora? Minha filha! Quem irá me defender? Não foi o favorito colorado. Ele não veio me ajudar. Mas aquela família começou a ficar preocupada, porque aquela menina começava a ficar cada vez mais doente, começava a ficar com a febre alta, ninguém descobria. O papai com certeza comprou vários remédios, gastou o que podia para poder fazer com que a criança melhorasse. E nada. E é bolinho na testa, é bolinho no barco, e tira daqui, e tira de lá. Você quer comer alguma coisa? Tem um danoninho aí naquela época, não tinha danoninho. Tem um leite de cabra, um joelhinho de camelo.
Quando pode o controle, faz alguma coisa, marido! Vai alguma coisa! Sai, vai comprar um médico! Vai ver um carro! Faz alguma coisa! Ah, mas calma, fica assim. Você já foi pegar o carro? Você já ligou, né? O amor, faz uma coisa. Levanta daí, amor. Faz uma coisa, amor. Não é assim? Dá um desespero. E aí, então, não. Calma, minha filha. Calma, minha filha. Meu Deus, o que eu faço? Então aquele pai botou a mão na cabeça. Por que eu não pensei nisso antes? É isso! Há tanto tempo que eu ouço falar sobre ele. Ele é a minha única solução. É a única maneira. Eu vou atrás dele. Querida, fica calma, querida. Isso. Querida, fica quieta. Eu vou atrás. Tem uma pessoa que vai poder nos ajudar. Fica calma. Filha. E aquele pai então se preparou e saiu pela rua fora e começou a procurar. Eu estou procurando uma pessoa que tem cabelo, tem dois olhos, uma orelha, não tem duas orelhas, um nariz. Vocês viram por ali? Aí. Esqueceu, gente. Ai, olha essa mãe. É muito amor, muita paciência. Vocês viram por acaso Jesus por aí? Você viu Jesus por aí? Não? Você viu Jesus por aí? Só pode ser ele. Jesus! Vai, Jesus, vai! Não sei o que, Jesus! Jesus, eu preciso ir até minha casa! Jesus, eu preciso bater minha casa, Jesus! Vamos até minha casa! Eu tenho uma filhinha de 11 anos! Jesus, ela está muito mal! Ela vai morrer, Jesus! Vai até minha casa! Por favor! Vai, Senhor! Não sei o que fazer da minha casa! E Jesus, você pensa, olha para mim, você pensa que Jesus olhou para aquele homem. Eu vi que você quer homem. Por que você tomou na minha casa? Que ele andou comigo. Você não avisou, você tomou comigo, eu não estou podendo. Não estou com nada. Você deixou na secretária para direito? Obrigado, não. Você pensa que Jesus fez isso? Não. Jesus nunca faz isso. Quando você chama por Jesus, ele não manda você esperar. Quando você chama por Jesus, ele não cruza os braços, pergunta assim mesmo, se pode ou não. Quando você chama por Jesus, ele para tudo só para te socorrer. Porque você é especial debaixo para ele. E Jesus na mesma hora diz, calma, eu vou com você. Calma, eu vou com você, vem comigo. E Jesus foi seguindo, foi com aquele homem. E sabe, onde Jesus vai, uma multidão vai atrás, né? Uma multidão vai atrás. Então vem comigo, vem cá, criança. Pode vir, vem comigo. Aonde Jesus vai, pode vir, devagarzinho. Bem devagar, tá? Aonde Jesus vai, uma multidão vem atrás. Isso, devagarzinho, isso, vem devagar, sem correr, vem devagar. E a multidão, Jesus, é Jesus! Calma, Jesus! E Isaio, que era o pai daquela menina, toque. Isaio, que era o pai daquela menina, estava muito preocupado, estava muito triste. Ele conseguiu encontrar quem? Jesus. E Jesus foi com ele? Foi. E no caminho que Jesus estava indo com o Jairo, calma, Jairo, calma, fica calmo. Eu tomou seu calmante hoje, tomou sua médica da pressão, Jairo, calma. Vamos, Jesus, é por aqui, Jesus. Nesse meio tempo, veio uma mulher, fica aqui, Jesus, veio uma mulher muito doente também, e ela veio pela multidão. E ela se escondeu. E Jesus parou, olhou para trás e disse assim, quem é que me tocou? Quem é que me tocou? Aí todo mundo riu. Aí um dos discípulos fala assim, mestre, fala para ele, mestre, a multidão está te apertando. E o senhor pergunta
tocou? Fala sério. Mas só que Jesus falou isso porque alguém tocou nele diferente. Alguém que também estava doente tocou em ele e ficou curado. Era uma mulher que há 12 anos estava muito dodói, mas ela pela fé tocou em quem? E ficou curado. E Jairo viu isso. Jairo ficou assim, ó, tudo comigo. Ele é poderoso. Mas nesse momento, chega alguém, devagarzinho, Jesus andando. Nesse momento chega alguém e toca em Jairo. Jairo, vem cá rapidinho. Vem cá. Jairo. Você olha pra frente. Jairo, você não precisa se incomodar Jesus, não. Deixa Jesus ir embora. Você não precisa mais chamá-lo. Deixa ele ir. Porque sua filha morreu. Olha aí, Jesus. A sua filha morreu. Jairo, quando ouviu aquilo, Jesus ele olhou para Jairo, botou a mão no ombrinho de Jairo e disse: não temas. Você consegue falar isso? Fala bem alto. Não temas. E desobedece. E ela será salva. Chegou em casa. Jairo chegou com quem? Chegou com quem? Com Jesus. Jesus estava também com seus discípulos. Eu quero ver, Jairo, João, vem cá você. Vem cá você também, vem cá você. Isso. Você vai ser o Jairo, pronto. Você vai ser o meu Jairo. Você vai ser a mulher de Jairo. Isso, fica aí. Vem cá você. A esposa de Jairo estava em casa. Então vem cá você. Peraí, Jesus, deixa eu arrumar aqui. A filha estava morta. Isso. A filha estava morta e a mãe estava: minha filha! Minha filha! Então, vem cá, agora você. Jairo chega com Jesus. Jesus fala assim: olha para a multidão, que a multidão estava lá, as pessoas estavam lá. E as pessoas estavam todas chorando. As pessoas estavam tristes, vizinhos, os amigos estavam tristes. Porque no momento desse não há como não estar junto. E as pessoas estavam lá: oh, coitadinha! Oh, sua fofinha! Oh, coitada! Era uma tristeza só. Jesus olha para a multidão e diz assim: não chorem! Ela não está morta! Apenas dorme. Ah, a multidão não se aguentou. Deu aquela risada. Vamos lá? Será que ele está vendo que nós estamos vendo que ela está morta? Desculpa. A menina não está morta. Ele deve estar doido. Mas só que a menina estava morta. Mas Jairo levou para dentro da sua casa a vida que é de Deus. Jairo trouxe a vida. Naquela casa havia tristeza, mas Jairo trouxe a alegria. Então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João.
Já está ali, verifica minha comida. Pedro, Tiago e João também com Jesus que entram dentro do quarto. Ô Jairo, você pode dar uma menção agora? Jairo, com esse olhinho preocupado. Cadê a mãe? A mãe não está nem aí. A mãe não tem jeito. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Vem, mãe. Ah, não quer saber da história não. Você vai ser a substituta. A mãe desesperada. Com esse sorriso de nervoso. Jesus então chega perto daquela menina que estava morta. Jesus toma aquela menina pela mão. Segura a mãozinha dela. Jesus segura aquela menina geladinha. Parece um sorvetinho. E Jesus diz assim, menina! Menina! E bem forte, menina! Menina! Levanta-te! Levanta-te! E na mesma hora, a menina levantou. E todos fizeram, oh! Ela está viva! E a menina então, olhando para o papai e para a mamãe, abraçou os dois. Que filho enorme, não? E Jesus disse para os pais, dá-lhe de comer! Fala! Não vai, não dá-lhe de comer! Dá-lhe de comer! Cadê ela? A menina não me deu nada! É para parar ou para comer, mamãe? É para comer, minha filha! É para comer! Aí então, todos puderam perceber que é para descontrolar. A Dalete, ela ressuscitou. E ele fica sem comer, agora ela para de comer. Para de comer. Ainda bem que o Jesus está aqui representado aqui, não é o mesmo. Aquela menina de pé, vem, filha. Vizinha agora, e cheirinha de novo, vai de comer. Não entra na dieta da sopa. A dieta da sopa é tudo que der sopa na minha frente, eu estou comendo. E aquela menina então de pé, a mãe, feliz da vida, quer segurar as mães. O pai, o papai Jairo, Jesus dos seus discípulos, abre a porta do quarto e então sai a menina que antes estava morta. Naquela casa havia tristeza, mas papai Jairo não se contentou com aquele quadro. Ele não aceitou ver a sua filha doente, não aceitou ver a sua filha perto da morte, e ele tomou uma atitude. Ele era chefe da sinagoga. De repente ele podia até não aceitar muitas coisas que Jesus falava. Mas só que nesse momento ele parou tudo, ele deixou tudo que ele talvez conhecia e foi atrás da pessoa certa. Ele foi atrás de Jesus. E ele trouxe Jesus para a sua casa. E quando ele trouxe Jesus para a sua casa, o seu tesouro que estava ali sem vida, voltou a viver. Porque Jairo tomou a melhor atitude da sua vida, trazer Jesus para dentro da sua casa. Voltou para aquela casa a vida, a alegria, a paz e a satisfação de saber que só Jesus pode fazer milagres. Aquela menina cresceu com um moção lindo, maravilhoso, discute, menos discute. Linda. Tá bom. E eles conseguiram ver o milagre de Deus. Jairo pôde perceber que só Jesus pode fazer maravilhas. Mas, devido à sua atitude linda, é que ele pôde ver isso. Jairo não ficou em casa, fica aqui. Eu vou esperar Jesus. Se em 3 dias ele não aparecer aqui, porque Jesus sabe o que eu estou passando. Jesus sabe o que eu estou enfrentando. Ele tem que vir resolver. É claro que ele sabe o que você está passando. Mas é preciso que você busque o Senhor. Se você buscar, você vai achar tempo. Buscar-me-ei e me acharei. Quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías foi buscar Jesus. E ele achou. E ele teve vitória. A sua filha voltou a viver. E louvado seja o nome do Senhor. Mamãe, Isaías
feliz da vida. Agora você pode sentar, filha. Eu gostaria que você sentasse agora do lado de cá, que eu vou precisar de você. Custa o que custar. O seu filho nasceu e está dentro do projeto de Deus. Está dentro do plano de Deus. Deus tem sonhos lindos, sonhos maravilhosos para ele. E nós não podemos privá-los disso. Por isso, quando você acorda cedo no domingo, que você vai lá na caminha, acorda, minha filha, vamos nos escola dominical. Ela tem que acordar e com muito prazer. Ah, não quer ir não? Então fica aí. Não quer ir não? Então fica aí. Eu vou. Fica aí então. Nunca faça isso. Pegue com carinho e traga para a escola dominical. Traga para os cultos. Traga para os acampamentos. Traga para os ensaios. Incentive o seu filho a ler a Bíblia. Incentive o seu filho a orar. Incentive ele a estar envolvido com missões. Incentive ele a estar pertinho de Jesus. Incentive o seu filho a depender de Jesus. Com certeza, o seu filho vai crescer saudável espiritualmente. E amanhã você vai poder olhar para ele e vai se alegrar. Porque vale a pena instruir o menino no caminho que ele deve andar. Lá fora, há o inimigo das nossas almas tentando fazer com que os planos de Deus se acabem na vida dos nossos filhos. Mas nós vamos bater o pé e vamos dizer: não! Não! Os meus filhos são presentes do Senhor e você, inimigo, não vai tocá-los nele. Tudo que você puder fazer para mantê-lo na presença do Senhor é lucro, é vitória. Porque o seu filho nasceu para desenvolver os planos de Deus. Muitos acham, as criança é bagunceira, criança é levada. Ah, meu Deus, eu prefiro deixar na casa da vovó e ir para a escola dominical tranquila,